Eu tenho pensado muito sobre as pessoas que vivem na igreja, gostam de se sentir bem porque vão à missa mais de uma vez por semana, mas todo esse comprometimento que a pessoa tem com a religião não muda nada na vida dela como pessoa, como ser humano, como cidadã, como mãe, filha, irmã, esposa, amiga, colega de trabalho. E eu fico observando sobre isso, não com o intuito de criticar a pessoa, mas observar o que a pessoa está fazendo e o que eu posso estar fazendo semelhante a essa pessoa. Posso não cometer os mesmos erros que ela, mas outros erros por causa de um comportamento semelhante. Antes de eu continuar, eu quero me apresentar. Eu sou Raquel Faria, sou nutricionista há 25 anos, trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer. E eu tô aqui falando sobre Deus porque eu venho desenvolvendo uma relação com Ele cada vez mais próxima, mais forte, de mais entrega nos últimos 13 anos, desde quando eu ganhei uma Bíblia. E eu já fui essa religiosa hipócrita. Só que a hipocrisia não estava na minha cabeça. Eu não tinha consciência de que a Bíblia manda eu fazer isso, mas eu quero fazer diferente e pronto, acabou. Ninguém vai saber. Eu não pensava sobre isso. Eu justificava os meus erros. Em alguns momentos eu me sentia muito culpada, com medo de não ir para o céu. Eu me senti estranha porque eu não achava que existia a possibilidade de eu ser perfeita. Eu só colocava os dois extremos. Ou eu vou viver em pecado, ou eu tenho que ser perfeita e perfeito eu não vou ser. Então, não tem como resolver isso. E é importante diferenciar o viver em pecado e pecar. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, mas viver em pecado, escolher estar em pecado é diferente de você todo dia fazer fofoca, ou de você adulterar e de modo sequencial. Dessa vez, daqui a meses de novo, daqui a 2 anos de novo, burlar impostos ou outras questões financeiras, administrativas, enfim. Viver em pecado é uma escolha diária, mensal, anual, e pecar é outra coisa. Você peca, o Espírito Santo te mostra que você está pecando, você se arrepende e não quer mais cometer aquele pecado e faz o que precisa ser feito para não voltar àquele pecado. E ao longo dessa relação que eu venho desenvolvendo com Deus, eu procuro aplicar cada vez mais na minha vida o porquê dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, embora eu seja nutricionista, eu estou aqui como uma pessoa comum que não é pastora ou tem qualquer outra função na igreja, fazendo o que a Bíblia nos manda fazer, pregando o evangelho. E eu gosto de pregar o evangelho como uma pessoa comum, porque eu tenho as mesmas limitações que qualquer uma de vocês. Quando a gente ouve uma pastora, alguém que está num púlpito, ou o próprio padre, a gente olha essa pessoa como uma pessoa diferenciada. Essa pessoa tem uma função dentro da igreja. É como se aquela pessoa fosse capaz de ser alguém que agrada a Deus, e nós que estamos aqui no mundo vamos viver do jeito que der. Isso não é verdade. A Bíblia diz que nós fazemos parte de um povo separado. E isso é muito importante porque não importa como as pessoas estão se comportando. Se as pessoas estão achando legal ir no show da Lady Gaga ou da Madonna e falam, nossa, que legal, performance de palco, e a gente não ter a percepção das questões espirituais envolvidas nisso, do culto satânico que aconteceu ali, da mesma forma que a gente vai à igreja, participa de uma procissão, participa de um ato dentro da igreja evangélica, por exemplo, da ceia, a gente precisa entender que aquilo é um ato que move o mundo espiritual do reino de Deus. Ao contrário disso, tem muitas coisas que movem o reino espiritual maligno. A gente precisa desenvolver essa maturidade espiritual de não achar que a gente está aqui alheia ao que acontece no mundo espiritual. Então, eu comecei falando sobre o fato de pessoas terem uma religiosidade e isso não mudar quem elas são. E eu penso que isso acontece porque nós, pessoas aqui na Terra, estamos vivendo tanto em função das nossas emoções, rodando tanto em torno das nossas necessidades, que muitas vezes nós buscamos uma religião para satisfazer o nosso próprio ego e dizer, nossa, eu sou uma pessoa religiosa. A missa é domingo, mas eu vou todos os dias. Eu abro mão de qualquer coisa, mas vou à igreja. E aquilo é o suficiente para a pessoa se sentir melhor, se sentir acalentada, protegida, que existe uma força maior para atender às necessidades dela, de carência, de momentos de dificuldade, de instabilidade emocional. Mas o evangelho não é sobre isso.
O evangelho é sobre servir. Nós estamos no mundo para servir ao mundo. Nós estamos no mundo como instrumentos de Deus, como um canal de Deus para servir ao mundo. Só que nós não somos capazes de fazer isso com a nossa própria força, porque nós somos infantis, egocêntricos, limitados, fracos, preguiçosos. A nossa natureza humana é caída, como a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas diz também que para nós acharmos o agir de Deus, nós precisamos buscar de todo o coração. E o coração na Bíblia é o centro das emoções. Então nossa mente, tanto os nossos pensamentos quanto os nossos sentimentos precisam estar voltados para Deus. Tem uma passagem que fala, que agora acho que eu não vou me lembrar, mas fala assim: buscai de todo o seu coração, de todo o seu pensamento, de toda a sua alma. Então Deus precisa preencher toda a nossa vontade para que nós sejamos capazes de ser pessoas dele aqui no mundo, de sermos um povo separado, de ver as pessoas fazendo coisas e você fazer diferente. Parece uma aberração. Tem algo na minha vida que é diferente, que parece uma aberração. Há pouco tempo atrás eu conversei com uma pessoa sobre isso e ela falou: ai amiga, tem que rever isso, porque não pode ser desse jeito. E ela é uma pessoa super católica, viaja com grupos de católicos, fazendo peregrinação por onde Jesus passou, e eu vou te contar exatamente do que se trata. Eu tenho um relacionamento de namoro há mais de 10 anos, desde quando eu me separei, e eu não me casei. E nos últimos 5 anos, depois que eu fui batizada em dezembro, em fevereiro, o Espírito Santo me mostrou que eu não deveria ter relações sexuais, porque eu não era casada. Não foi o pastor que me disse, não foi ninguém na igreja que me apontou o dedo, não foi o medo de ser julgada pelas pessoas, pelo contrário. Eu sou julgada ao contrário, tipo, você é doida? Resolve isso aí, casa logo. Só que casamento é uma coisa muito séria e eu já falei para Deus que eu quero casar para honrar o nome dele. Uma vez que o meu primeiro casamento, várias coisas ruins aconteceram, desonrosas, e eu não vou repetir a mesma coisa. Então, e eu também não vou me casar para ter relações sexuais. Existem outras coisas infinitamente maiores dentro do propósito de Deus para isso. Então, isso é um exemplo do que eu faço e do que todos nós podemos fazer coisas diferentes para não fazer parte do meio do povo. Como Deus quer que eu haja nessa ou nessa situação? Quem Deus quer que eu seja? O que Deus espera de mim dentro dessa situação? O que as decisões que eu estou tomando nessa situação estão gerando de frutos para o reino de Deus? Então, precisamos nos alinhar com a palavra, nos tornar o que Deus deseja que nós sejamos aqui no mundo. Nós precisamos, estamos aqui para isso. Deus não existe para nos servir, nós é que existimos para servir a Ele, ao reino dEle. E através desse servir, desse amor, dessa obediência, a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, se cumpre na nossa vida. As pessoas costumam falar só a primeira parte, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para aqueles que amam a Deus, e amar é obedecer. Então, obedeça a Deus porque vale muito a pena. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.